Por tua graça e misericórdia que nos achegamos, Senhor, diante da tua presença, diante da tua santidade. Nesse momento, Senhor, que cale o ser humano e que tão somente fale o Senhor aos nossos corações. Que a mensagem aqui apresentada, de origem divina e celestial, possa nos despertar para experimentarmos a cada dia uma experiência vivificante e transformadora do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, pela graça de Deus, estaremos abordando uma mensagem que Deus nos deu há mais de 150 anos e que é uma mensagem muito relevante nos nossos dias. É uma mensagem muito importante, como tudo aquilo que vem de Deus, daquele que é perfeito em essência. Eu me lembro da experiência de um médico nutricionista hoje que ama a mensagem da reforma de saúde, mas um dia ele odiou a mensagem pelo seguinte motivo. Nas palavras desse médico, ele estava em um almoço logo após o culto da igreja, e ali pessoas sentadas na hora um delicioso almoço, uma pessoa que tinha se tornado vegetariana sentou ali na mesa, e diante dele estava um irmão da igreja que colocou aquele prato bem bonito e em cima, enfeitando o prato, uma deliciosa coxa de frango. E aquele homem recém-tornado vegetariano, muito zeloso por sinal, ele olha para aquela cena e ele diz as seguintes palavras: você vai comer isto? Você come cadáver? E aquele médico ouviu isso como as demais pessoas, e ele se perguntou: é assim que Deus quer que preguemos a mensagem de saúde? É dessa forma, irmãos? Quem sabe essa foi a razão porque muitos de nós perdemos o interesse com o passar do tempo para com uma mensagem tão importante, que é a mensagem que diz respeito à reforma de saúde. Porque quem sabe em um passado não muito distante ela foi apresentada a nós de uma forma equivocada. Mas isso significa que Deus não quer que nós venhamos a levantar essa bandeira nesses últimos dias? Creio que não. Então, pela graça de Deus, hoje estaremos pregando essa mensagem. Deus deu essa mensagem a partir do ano de 1863. E a mensagem de hoje tem por objetivo mostrar a íntima relação que existe entre estilo de vida e as enfermidades. É um dos motivos alvos dessa mensagem aqui apresentada. O relato bíblico, irmãos e amigos, livro de Gênesis 5, é-nos contado que existe mesmo desde o princípio uma íntima relação entre estilo de vida e longevidade, qualidade de vida e longevidade. E o relato que nós encontramos em Gênesis 5, você pode acompanhar aí, que diz assim: e foram todos os dias de Adão 930 anos e morreu. E no mesmo capítulo, e foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Você e eu não encontramos nenhum relato de imbecilidade naquele tempo, de morte de crianças, jovens ou adolescentes. Não há relatos assim no livro de Gênesis. Então, nesse caso, é uma prova que existe sim uma relação muito íntima. Naquele tempo, trazendo para a nossa realidade hoje, o ser humano, a média de vida do ser humano, antes do dilúvio era de quantos anos? E depois do dilúvio?
E no tempo de Moisés, já no deserto, e hoje? Naquele tempo, irmãos, a média de vida do ser humano antes do dilúvio era de 912 anos. Mas após o dilúvio, mudou essa realidade. O ser humano passou de 912 anos, caiu para 286 anos. Esta é a média de vida do ser humano. Contudo, não esqueçamos dos filhos de Deus, porque as outras nações, elas viviam bem menos. No tempo de Moisés, Salmo 90, verso 10, que está escrito: os dias da nossa vida é 70 anos. Havendo vigor, chega aos 80, mas o que passar disso é o quê? Canseira e enfado. A arqueologia descobriu o seguinte, que examinando fósseis humanos daquele tempo, que os israelitas, de fato, eles viviam cerca de 70 anos, era a média de vida do povo de Deus. Mas as outras nações eram de 35 a 40 anos. E por quê? Uma média de vida quase a metade a menos do que os filhos de Deus. Qual era um dos fatores principais que foi suficiente para reduzir a média de vida de uma população naquela época, como hoje também? O estilo de vida, principalmente no que diz respeito à alimentação. E a gente percebe o cuidado de Deus desde o Gênesis, lá no Egito também, quando tirou seus filhos. E em toda a Bíblia encontramos essa ênfase de Deus. Existem 3 conceitos os mais conhecidos na atualidade no que diz respeito ao que significa saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela tem a seguinte definição para a saúde. Saúde significa, bem-estar físico, mental e social. Assim define a Organização Mundial da Saúde. Contudo, o genoma humano, ou seja, a medicina genômica que surgiu em 2003, ela tem uma outra definição para a saúde. E diz assim: saúde é o bom funcionamento de todas as células do corpo. Isto é saúde. Mas existe uma terceira definição. E essa terceira definição diz o seguinte: saúde significa relacionamento, ou seja, bom relacionamento nas 4 áreas que o ser humano foi formado por Deus. Os irmãos sabem que todos nós fomos formados em 4 áreas. Deus formou o ser humano com a parte física, mental, social e espiritual. Então, segundo essa terceira definição, saúde significa bom relacionamento com a mente, bom relacionamento com o corpo, primeiro, físico, segundo, com a mente, terceiro, social, bom relacionamento com os semelhantes e, por último, bom relacionamento espiritual, nosso relacionamento com o Criador. Qual dessas 3 definições está correta? Todas elas. Saúde é tudo isso. Saúde é tudo isso. Mas o que mais podemos extrair da Bíblia? Vale a pena lembrar, irmãos, que existem países de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos e tantos outros, investem a cada ano bilhões e bilhões de dólares nesse campo de saúde, da saúde. Mas existe um certo paradigma em tudo isso aí, porque tanto investimento financeiro, por outro lado, tecnologia de ponta, não tem sido suficiente de diminuir ou eliminar as moléstias que assolam a humanidade.
Doenças infecciosas têm desafiado a ciência a cada dia, apesar dos bilhões e bilhões de investimentos nessa área. Se isso tem mostrado que esse caminho aí não é o caminho mais sólido que existe, será que existe realmente uma forma ou uma fórmula segura, concreta, aonde nós podemos seguir e obter resultados benéficos? Existe sim, irmãos. E quem criou essa fórmula? É o nosso Criador. É o ser humano que muitas vezes não quer se voltar para as orientações que o Criador deixou, principalmente nessa área de estilo de vida, saúde do corpo, físico, social e também espiritual. Então vamos à palavra de Deus. Eu convido você agora a abrir a Bíblia comigo. No primeiro livro, primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vejamos o que está escrito aí, irmãos. 1 verso 29. Amém? 1 verso 29 diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, e que dá semente, servirá para alimento. Então, a dieta original que Deus deu ao ser humano antes do pecado foi a dieta mais saudável que existia. E hoje ainda, será que essa dieta é válida? Ela continua sendo ainda mais saudável entre toda a alimentação que se conhece. Irmãos, o que diz o Espírito de profecia com respeito a esse plano original de Deus? Será que não seria hora de nós voltarmos realmente ao plano original de Deus? Será que esse não é o tempo de voltarmos ao plano original de Deus? Até porque o novo céu e a nova terra voltará a ser como era o plano original de Deus. Nós sabemos isso quando tudo for restaurado. Então, se a alimentação de Adão e Eva e também dos seus descendentes seria uma alimentação baseada em frutas, verduras, nozes e legumes, e hoje? O Espírito de Profecia deixa claro, no capítulo, na página 15 do livro, O Desejado de Todas as Nações, a seguinte declaração sobre o primeiro ser humano. Quando saiu das mãos do Criador, está escrito lá na página 15, Adão, ele tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que hoje habitam sobre a terra. Eva não era de uma estatura tão elevada, mas contudo ela batia nos ombros de Adão. Mais de 2 vezes o tamanho dos homens que hoje habitam sobre a terra. Você, irmão, tem quantos? Qual é a sua altura? Você sabe? 1,78. Se somarmos 2 vezes, dá quanto? 2,26. Isso? Agora, se o Espírito de Profecia fala que Adão tinha mais de 2 vezes, acredita-se que a estatura de Adão era cerca de 4 metros de altura. O estudo para criacionismo foi um estudo feito por cientistas criacionistas. Eles chegaram à seguinte conclusão: que Adão, ele tinha, e nós vemos que ele tinha mesmo, cerca de 4 metros de altura. Qual era o peso de Adão? O pai da raça humana. 1 tonelada. Chegaram à seguinte conclusão: 1 tonelada. Era este o peso de Adão. Então, se Adão ele tinha esse
propriedades necessárias que o corpo precisa. Isso, irmãos, é uma crença, né, baseada na falsa ciência, porque a ciência séria, ela não defende essa maneira. Não defende. Houve uma carta que a serva do Senhor, o Espírito de Profecia, Ellen White, ela escreveu no ano de 1896, e essa carta tem por número 72. A carta 72, escrita em 1896. E ela diz assim, está escrito no Espírito de Profecia, que esses alimentos, todos esses alimentos, cereais, nozes, frutas e verduras, eles constituem o alimento ideal provido pelo Criador, e eles possuem as verdadeiras ou suficientes propriedades que o corpo precisa. Então, o alimento para esse gigante ser ali, viver com qualidade de vida, era esse alimento, irmãos. Era essa forma de alimentação que foi provida pelo Criador para Adão e seus descendentes. Contudo, consideramos mais um ponto importante. Deus quer que nós experimentemos uma reforma de saúde que vai muito mais do que a alimentação. A alimentação é apenas um pilar dessa mensagem, é apenas uma coluna. O tempo não dá para explanar tudo hoje. Mas se Deus deseja, e eu creio que tem pessoas aqui que também desejam uma melhora no seu estilo de vida, por onde começar? Para um cristão, filho ou filha de Deus, qual é a coisa mais importante, a decisão mais importante e primeira que ele deve tomar nessa direção? Uma reforma do estilo de vida, uma verdadeira reforma de saúde. Qual deveria ser a coisa mais importante a tomarmos em primeira mão? Alguém se aventuraria em responder? Qual? Diminuir a quantidade de alimento. Estudos foi feito por uma universidade secular dos Estados Unidos e chegaram à seguinte conclusão: existem dois grupos de pessoas que dividem, segundo esse estudo de anos, que foi publicado anos atrás, dois grupos de pessoas que estão divididos em toda a humanidade. Aqueles que são mortos como vítimas da fome, é o primeiro grupo. E o segundo grupo é aqueles que têm a vida abreviada por causa da muita alimentação, comer em excesso. Mas será que o Espírito de Profecia tem algum conselho inspirado que Deus deixou para nós também sobre o perigo e o pecado de comer em excesso? Será que comer em excesso é pecado? Página 102 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Está escrito 3 pensamentos nesse mesmo capítulo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, intemperança na quantidade de comer é pecado diante de Deus. Primeiro ponto. Comer em demasia é pecado. Segundo ponto que está escrito nesse livro, nessa página. Existem pessoas que fazem uma suposta reforma de saúde, mas eles não são nada menos do que glutões. Deus não quer que você faça uma reforma de saúde, mas continue comendo em demasia. Isso é uma desonra para o seu Criador. Terceiro ponto, que nos é dito nesse mesmo capítulo 102 desse livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Comer em excesso produz no organismo um malefício pior do que trabalhar em excesso. Deus orientou-nos há mais de 150 anos atrás, irmãos. É um pecado e
causa um prejuízo pior ou maior do que trabalhar em excesso. Então, por onde começar? Diminua a quantidade de alimento. Esse falível pecador que está pregando para vocês hoje aqui, vocês são testemunhas, que aqui eu já tenho testemunho aqui nessa igreja. E para a desonra do meu Criador, eu disse, e foi até motivo de riso, né? Porque até eu ri naquele dia, a quantidade de alimentos saudáveis que eu comia. Isso não é desejo de Deus, irmãos. É pecado, mesmo que seja alimentos saudáveis. Cuidado, muito cuidado. Então, queridos, é claro que Deus deseja que experimentemos uma genuína reforma, e até porque existe uma relação muito íntima com a espiritualidade também. E se eu e você, pela graça de Deus, alcançarmos vitória no que diz respeito ao controle do apetite, conseguiremos vitórias em todas as áreas da vida. Mas se eu e você não tivermos vitória nesta área, em nenhuma outra área mais nós teremos êxito. Não teremos êxito. Queridos irmãos, considerada a causa para o efeito, já estou indo para o término. Nos é dito também na página 111 desse livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Interessante, a serva do Senhor diz assim: nosso estômago, ele não tem uma porta pela qual você possa olhar e ver o que tem lá dentro. Sendo assim, temos que usar a nossa mente para raciocinar da causa para o efeito. Mas é isso que nós temos feito. Uma pergunta: quando você tem uma azia constante, que quem sabe você tem algum método caseiro e não dá certo, o que você faz para solucionar a sua azia? Você vai ao médico ou ao farmacêutico, não é isso? Uma constante, por exemplo, um constante refluxo. O que você faz? Procura um meio para solucionar. E esse meio é um meio terapêutico, né? Uma medicação. Mas pergunto, quantas vezes nós paramos e consideramos, usando a mente que Deus nos deu, para considerar a causa para o efeito? Perguntar assim: o que está causando? Uma certa vez chegou um homem que tinha refluxo constante, quase crônico já, para o médico, que até disse que se aquela situação se agravasse mais, quem sabe até um procedimento cirúrgico seria requerido. Ao procurar um segundo médico, agora nutricionista também, ele deu um conselho que aprendeu do espírito de profecia, que Deus havia dado para a sua igreja quase 200 anos atrás. Disse assim: olha, você não precisa de tratamento nenhum, você não vai precisar de cirurgia nenhuma, se você seguir a minha orientação. Me dê apenas uma semana e coma durante uma semana apenas 3 refeições diárias. Entre as refeições, nada, a não ser bastante água. E aquele homem aceitou o desafio. Uma semana depois, ele voltou àquele primeiro médico e, ao fazer o exame, ficou até alarmado. Cadê o seu problema? E depois ele agradeceu muito àquele médico nutricionista, que um método simples, mas tão benéfico. Será que Deus revelou onde? Página 182, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Pode conferir depois. Está escrito, irmãos, que 3 refeições diárias. Perdão, não é essa página. Carta 72, escrita no ano de 1896. 3 refeições diárias é o que o nosso corpo precisa.
isso? Ou você é daqueles que diz assim, eu como uma única vez, né? Começo de manhã e paro à noite. Não é assim, irmãos. Está escrito também, queridos, poucas pessoas, pouquíssimas, são as que precisam de uma terceira refeição. Apenas 2 refeições, mais 3 refeições ainda está dentro da orientação de Deus. Contudo, que a terceira refeição seja leve e ingerida horas antes de dormir. Esse mesmo parágrafo está escrito isso. Hábitos saudáveis resultam em sangue puro e saudável e também saúde. Quem de nós aqui não almeja ter saúde, irmãos? Todos nós queremos. Mas será que às vezes não queremos apenas possuir saúde, mas não pagar o preço? Na página 182, agora sim, está escrito o seguinte: os mundos animais jamais eles escolheriam tantas misturas como as que muitas vezes são levadas ao estômago humano. Olha, irmãos, os mundos animais jamais colocariam em seu estômago as muitas misturas que são levadas ao estômago humano. Não foi possível trazer hoje, a doutora trouxe mais a imagem, mas não tem, eu posso falar para vocês. Mas uma coisa interessante, na natureza, como é que acontece na natureza? Os animais têm muito a nos ensinar também. Existem pássaros que no dia que comem minhocas, eles não comem sementes. Existem espécies de pássaros que fazem assim. 2 imagens que eu trouxe para vocês, hoje eu posso falar. Primeira imagem: cabras que escalam montanhas e que viajam 15 a 16 quilômetros e ficam durante 2 dias nesse lugar apenas lambendo sal. Segunda imagem: se você encontrasse uma girafa comendo osso, o que você achava dessa cena? O que é que você acha? Uma girafa comendo osso. Será que ela está com fome? Será que é por causa da fome que ela come osso alguma vez na vida? Cientistas curiosos fizeram um exame do sangue de uma girafa. Eles encontraram uma girafa que estava comendo osso. E eles viram que aquela girafa ela comeu osso durante 5 dias. E foi feito um exame no sangue da girafa no primeiro dia. Sabe o que aqueles cientistas descobriram? Estava com deficiência de 2 nutrientes, cálcio e potássio. No 5º dia, fizeram o mesmo exame. E sabe o que é que eles descobriram, irmãos? Que a deficiência tinha sumido. E a girafa parou de comer migalhas e ossos exatamente no 5º dia. Quem ensinou isso para uma girafa? Foi algum ser humano? Teria capaz de ensinar isso para ela? Os mundos animais jamais colocariam em seu estômago as muitas misturas que levamos ao nosso, muitas das vezes, como se fossem depósitos de lixo. Muito cuidado, às vezes nós professamos que estamos honrando o nosso Criador, mas eu me pergunto, é assim que nós estamos honrando? Se os mundos animais têm muito a nos ensinar, e as cabras que ficam 2 dias escalando montanhas e lambendo sal, e ali tem imagem de filhotes e adultos juntos fazendo a mesma coisa 2 dias, também se